não dá pra gente entender reforma e os impactos culturais dela sem antes entender o contexto dela, né? É um princípio básico nosso protestante de analisar o contexto, até do texto bíblico, antes da gente tirar conclusões e tal, né? E não dá para ignorar que a gente vivia, naquele momento ali, o início ali de um movimento de autonomia da razão, né? Do culto à razão, da centralidade do homem como o ápice da experiência, né? Da realidade e tal. E assim, eu já vi essa discussão em outros lugares e eu queria jogar isso porque eu acho que é muito interessante, é uma visão um pouquinho diferente da reforma. Você tinha ali naquela época esse friso, esse negrito na questão da autonomia, da liberdade, como você bem falou. E nós temos na reforma protestante, como você bem colocou, vamos colocar assim, um aumento do grau de liberdade do cristão em relação à sua fé, de acesso à escritura, né, de não ter esse mediador e tudo mais. Até que ponto a reforma protestante bebeu disso que era dito, da autonomia, da liberdade, daquele movimento ali intelectual que vinha filosófico, cultural, histórico ali? Nossa, boa pergunta, porque não tem como a gente achar que a reforma brotou, né? Um dia para a noite, Martinho Lutero fez o que fez. Na verdade, já era um movimento que estava acontecendo. E aí, quando você pergunta isso, até que ponto, eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente pensa em termos de iluminismo, qual que é o pensamento? É a razão comandando as coisas. Então, o homem, de fato, acreditava que todas as coisas do mundo poderiam ser aprendidas e significadas através da razão do ser humano. Ou seja, tudo que eu vejo, eu posso explicar com base na razão. Então, não existe esse limite, não há limites para um pensador iluminista, que eu digo, né? Tudo você pode experimentar, tudo é comprovável, vamos dizer assim, né? Então, eu entendo que para uma pessoa, dentro desse movimento, a pessoa ela está envolvida ali. Não há como a gente pensar também que o racionalismo é de tudo ruim, porque ele te ajuda a pensar. Sim, de fato. Ele te ajuda a desenvolver pensamentos e a própria forma, né, que Martinho Lutero examinou as escrituras faz parte de um exame racional mesmo sobre o texto. Óbvio que com a iluminação do Espírito Santo, mas com técnicas racionais. Só que a diferença você está fazendo parte de um movimento, é um movimento teológico, né, a reforma. Então, você pode sim usar a razão como um meio do seu tempo, né, fruto do seu tempo, como alguns historiadores gostam de dizer. Só que o pensamento da reforma não obedece ao racionalismo por inteiro. Você faz o uso da razão porque ela te foi dada por Deus. O racionalismo, né, que é a autonomia da razão, esse espírito da razão, diz que você é praticamente um ser dotado de todo o conhecimento. E você sozinho pode descobrir todas as coisas. O movimento da reforma protestante, ele parte das escrituras, né? Então você passa a conhecer o que Deus permite que você conheça. Eu acho que mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi, João. Demais. É que eu lembro de escutar de alguns historiadores da igreja, quando falam sobre reforma protestante, que assim, não dá para ignorar também que Calvino, esses caras, eles eram acadêmicos também, em certa medida, né? E Calvino, por exemplo, no começo da sua carreira teológica, ele bebeu do humanismo, não esse humanismo que a gente costuma aprender nas aulas de história do homem no centro, antropocentrismo, mas é um movimento filosófico, né? E ele utilizou disso na hora de ir até a escritura, né? Claro que não com um olhar reducionista de usar uma escola filosófica para olhar para a Bíblia. Não, mas pegar alguns insights naquele negócio de, tipo assim, retém o que é bom, sabe? De pegar alguns insights de poder ir até a Escritura e interpretar aquilo que está ali sem libertinagem, como você bem colocou, né? E isso gerou muitos frutos bons para a reforma protestante, né? Então, existe um contexto cultural ali naquela época que não dá para ignorar, como você bem colocou, né? Então, talvez, assim, da sua fala eu tiro que talvez na reforma protestante você tem um momento ali que é muito, a gente bate muito nesse momento do iluminismo, né? Porque assim, a gente sempre pensa a primeira coisa que vem é a idolatria da razão, né? E de fato tem essa parte. Mas
vieram coisas boas do movimento ali e que, inclusive, ajudaram no florescimento da reforma. Então, como que Deus usa até coisas assim que podem ser deturpadas pelo ser humano para trazer bênção para o seu povo, né? E quando você fala sobre o humanismo, é até interessante que eu estava me lembrando de umas aulas que eu tive, né, de história moderna. A gente falou bastante sobre o humanismo, e é interessante que o início do movimento humanista é um movimento universitário, né? E ele era um movimento religioso. Então, assim, ele trazia mesmo o ser humano para o foco, mas ele, a princípio, tinha um viés religioso. A gente sabe que, né, o ser humano pensando sem Deus, a coisa fica feia. Mas, então, assim, tem coisas, né, positivas e que dá para aprender também. A gente não pode jogar um movimento para fora e falar, não é de Deus. E a gente vê muito isso, né? E a gente, às vezes, perde muito por não perceber que até das coisas que a gente tem tanto carinho, como é a Reforma Protestante, teve coisa ali que vieram de movimento, vamos colocar assim, secular, entre aspas, né? Que eles beberam daquela fonte ali, porque tinha algumas coisas boas, graça comum de Deus ali naquele ínterim ali, né? Pois é. O que eu ia falar é sobre essa distinção, né, que você falou, quando você estava falando na primeira fala, do humanismo e, na verdade, em algum momento as pessoas, elas começaram a se ver como seres humanos, né? Mas, pelo que você acabou de falar, né? De alguma forma, o humanismo tem uma influência nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, o ideal, digamos assim, é não comprar um pacote, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa distinção, assim, porque a gente realmente vê muita demonização, né? De todo esse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que isso também influencia em algo muito importante, que é o cristão pensando a sua própria espiritualidade nesse momento, né? Que é o cristão podendo ler a Bíblia por si mesmo, né? Esse acesso não seria possível. Que revolução no bom sentido que deve ter sido. Que virada, né? Que deve ter sido. Não foi uma coisa repentina, mas que virada que não deve ter sido, né? E aí é claro, né? Eu com certeza vocês podem falar disso melhor ainda do que eu, mas a influência disso na educação, né? Assim, para a galera ler, tinha que ler a Bíblia, para a galera ler a Bíblia, tinha que ler, então esse processo foi influenciando muita coisa, né? Mas primeiro essa distinção, assim, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. As pessoas se vendo como seres humanos, humanismo, e aí, o que é a mesma coisa, o que não é a mesma coisa? Eu comecei falando sobre o antropocentrismo, né? Porque eu entendo, né, que a reforma, ela traz a visão antropológica e não antropocentrista. O foco da reforma não é o homem, mas ela faz, sim, ela traz uma atenção especial para o homem, ela faz o homem se olhar de forma diferente. As próprias ideias de Lutero, né, como o sacerdócio total, enfim. Então, ela traz mesmo essa dignidade e a interação do homem com o outro. Então, o sentido, essa ilustração é do Antônio Gouveia também, né? O sentido que antes era um sentido mais vertical, ele passa a ser vertical e horizontal. Então, a minha relação com Deus, ela tá ligada à minha relação com o próximo e comigo mesma, entendeu? Então, eu falei mais sobre esse sentido. Muito massa, porque de alguma forma entender a si mesmo e ao outro também me ajuda a entender a Deus, né? Isso é muito legal. Porque a separação que existia nesse momento de eu preciso acessar a Deus através de coisas extremamente superiores, né? Altas e etc. E que essas coisas estavam representadas só pela igreja, né? E só por uma igreja, por uma instituição, né? Era algo muito desumanizante, não sei. E esse ponto da reforma é um ponto muito legal, que a gente fala pouco sobre ele, que nesse, vamos colocar assim, nesse encurtamento do caminho entre nós e o Senhor, né, a gente redescobre muitas coisas importantes. Inclusive, a gente redescobre que o mundo importa, a vida importa. Não, a gente não precisa escapar para um mundo superior, né, quase platônico, assim, de mundo das ideias, das formas, assim, para a gente ter uma espiritualidade relevante, né? Então, nasce nesse momento, né, e até você colocou muito bem a questão da educação, nascem muitas pulsões cristãs dessa redescoberta, né? Então, assim, imagine a gente naquela época, né? A gente acabou de redescobrir a Escritura.
e a gente tá ali com um contato mais direto a ela, naquele momento muito incipiente ainda, mas às vezes pregadores ali itinerantes que chegam e começam a expor a escritura e tudo mais, e nasce uma pulsão no coração do cristão naquele momento de parece que está descobrindo algo novo, né? Porque até então não era aquela experiência de fé que ele tinha. Às vezes ele estava na missa e ele tinha uma missa inteira em latim, às vezes tinha uma tradução ali e tal, mas o contato dele esse foi encurtado. E nisso ele redescobre vários sentidos para a vida e significados para a vida que às vezes ele tinha perdido ou nem sabia que existia. Então ele ressignifica o seu trabalho, ele ressignifica a sua família, ele ressignifica o seu tempo, ele ressignifica o que significa a vida, né? Então ele agora é como alguém que acabou sei lá, imagina você acabou de ler um livro que você tá apaixonado por aquilo e começa a ver vários vídeos no YouTube sobre ele. Então é meio que isso. E nascem essas pulsões, e essas pulsões não tem jeito. Se você redescobre um sentido para a vida e vê que Deus faz sentido para sua vida inteira ali naquele momento, de alguma forma o seu coração que está tomado por isso, ele vai manifestar isso culturalmente. Ele vai manifestar isso na forma como você vive. E a forma como a gente vive, o que a gente faz é cultura, né? Então, nesse momento, vai surgir, por exemplo, né, a questão das escolas. Tem um boom de ensino, de alfabetização, porque agora você precisa ler a escritura, só que ninguém sabe ler. Então, você tem o próprio Lutero se envolvendo pessoalmente em instituições de fomento à alfabetização, para as pessoas lerem em alemão, que eu acho que nem era alemão ainda direito, mas era germânico, né? E você tem outras punções ali nascendo de, por exemplo, ressignifica-se o trabalho. Então, por exemplo, como você tem um contato mais direto com Deus e você tem uma espiritualidade renovada, você tem agora que entender que, eu tenho um contato agora com o Senhor e o meu único mediador é Cristo. E eu posso conversar diretamente com Ele. E eu estou entendendo que, por exemplo, algumas virtudes cristãs, elas são necessárias para essa vida piedosa. E dentre elas, por exemplo, a preguiça não é uma coisa que é louvável. Então, eu ressignifico o meu trabalho, eu entendo que meu trabalho faz parte da minha espiritualidade. Então, eu vou trabalhar com outro tipo, eu vou trabalhar corandeu, né, como é a expressão, diante de Deus. E aí nasceu um monte de coisa, cara. Isso é muito legal, porque, por exemplo, tem uma citação de Calvino, daquela época, que ele não admitia que nas igrejas que ele era pastor, que não tivesse perto da igreja pelo menos uma escola e um hospital. Isso é muito legal, cara. Então, assim, voltou-se a noção de que, peraí, todos nós somos participantes disso que se chama igreja e todos nós estamos envolvidos, não só o clero. Então, você tinha, assim, na Idade Média, né, aquela questão de a igreja se envolver com cuidado ao pobre, cuidado ao desvalido e tal, cuidado científico, inclusive, mas ficava ali, parecia que era uma coisa, não deles, eles são mais elevados, né? Mas agora tem-se um entendimento que todos, aquela questão do sacerdócio real de todos os crentes, né? Então se traz isso e, cara, começa a nascer culturalmente um boom, assim, dos cristãos, né?